Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje, quero te conduzir por uma experiência transformadora, através do Salmo capítulo 16, versículo 8. Uma das promessas mais lindas e reconfortantes que Deus deixou registrada para nós. Quantas vezes você acordou com o coração apertado, sentindo que estava sozinho, enfrentando os desafios que a vida coloca no seu caminho? Quantas madrugadas você abriu os olhos e a primeira sensação foi de medo, ansiedade ou até mesmo desamparo? O Salmo 16, versículo 8, vem trazer uma verdade poderosa que vai revolucionar a maneira como você inicia cada dia. Deus está ao teu lado, bem ali, mais perto do que você imagina. Não é apenas uma presença distante ou teórica, mas uma companhia real, constante, firme. Quando Davi escreveu que colocava o Senhor continuamente diante de si, ele estava nos ensinando o segredo de viver sem medo, sem tropeço, com o coração firme e alegre. Se hoje você precisa sentir que não está sozinho, que há um Pai que cuida de cada detalhe da tua jornada, então esta oração da manhã é para você. Escreva nos comentários: Deus está ao meu lado, e forme parte desta família de fé que acredita no cuidado constante do nosso Senhor. Eu te convido a permanecer até o final desta mensagem, porque algo poderoso vai acontecer quando você entregar este dia nas mãos do único que nunca falha, que nunca te abandona e que caminha contigo em cada momento. Começar o dia com a certeza do Salmo. Capítulo 16, versículo 8, é muito mais do que repetir palavras bonitas. É estabelecer um fundamento inabalável para tudo o que virá. Quando Davi disse: "Tenho sempre o Senhor diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado", ele estava declarando uma decisão consciente e não apenas um sentimento passageiro. É uma escolha diária colocar Deus em primeiro lugar. Não apenas nos momentos de crise, mas desde o instante em que abrimos os olhos pela manhã. Essa atitude transforma completamente nossa perspectiva, porque quando temos Deus diante de nós, tudo o mais fica em segundo plano. As preocupações que pareciam gigantes diminuem de tamanho. Os problemas que tiravam nosso sono perdem o poder de nos abalar. E o medo que roubava nossa paz se dissipa como névoa diante do sol. O apóstolo Paulo também compreendeu essa verdade profunda quando escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma questão de negar que existem desafios, mas de reconhecer que temos ao nosso lado aquele que é maior do que qualquer obstáculo. A presença de Deus não elimina as tempestades, mas nos capacita a atravessá-las com firmeza, confiança e até mesmo com alegria no coração. A promessa do Salmo 16, versículo 8, tem uma segunda parte tão poderosa quanto a primeira. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. A posição à direita representa poder, autoridade e honra nas Escrituras. Quando Deus está à nossa direita, significa que Ele está na posição de defensor, de sustentador, de quem segura nossa mão e nos impede de cair. Você já pensou no significado profundo dessa imagem? O Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, escolhe estar ao seu lado, bem perto, segurando sua mão, garantindo que você não será abalado. Isaías capítulo 41, versículo 10, confirma essa verdade quando o Senhor declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essa é a mão que criou montanhas, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou os mortos, e essa mesma mão está segurando a tua. Por isso, Davi pôde dizer com toda a convicção que não seria abalado.
não porque ele fosse forte por si mesmo, mas porque estava firmado na força do Senhor. Quando começamos o dia com essa consciência, nada pode nos derrubar. O resultado de ter o Senhor sempre diante de nós é uma vida marcada por alegria e segurança, não por circunstâncias, mas por certeza de quem está conosco. O Salmo 16 continua dizendo nos versículos 9 até 11, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Veja como a consciência da presença de Deus gera alegria genuína, descanso verdadeiro e esperança inabalável. Não é uma felicidade superficial que depende de tudo estar indo bem, mas uma alegria profunda que brota da certeza de que estamos seguros nas mãos do Pai. É por isso que podemos acordar cada manhã com confiança, independente do que enfrentamos ontem ou do que virá hoje. O caminho da vida, com todos os seus desafios e incertezas, torna-se claro quando caminhamos com Deus ao nosso lado. E a promessa final é linda demais. Na presença dele, há plenitude de alegria, delícias perpétuas. Começar o dia buscando essa presença não é opcional para quem deseja viver em paz. É essencial para quem quer experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Queremos começar este dia como o salmista Davi, pondo-Te sempre diante de nós, conscientes de que estás à nossa direita, e por isso não seremos abalados. Pai amado, que esta verdade não seja apenas uma frase bonita que repetimos, mas uma realidade viva que transforma completamente a maneira como enfrentamos cada momento. Quando abrimos os olhos esta manhã, a primeira coisa que queremos enxergar é a Tua face. O primeiro pensamento que desejamos ter é sobre Ti. A primeira palavra que ansiamos pronunciar é de louvor ao Teu nome. Senhor, remove de nós a tendência de começar o dia olhando para nossos problemas, nossas preocupações ou nossas agendas cheias. Ensina-nos a colocar-te em primeiro lugar, sabendo que quando fazemos isso, tudo o mais encontra seu devido lugar. Que possamos declarar com convicção: hoje não estarei sozinho, porque o Senhor do Universo caminha ao meu lado. Fortalece esta certeza em nossos corações durante todo este dia que se inicia. Pai Celestial, pedimos que a Tua presença seja tão real para nós nesta manhã que possamos quase tocar-te. Que não seja apenas uma doutrina teológica, mas uma experiência pessoal e transformadora. Queremos sentir o calor do Teu amor nos envolvendo, a força da Tua mão segurando a nossa, o conforto da Tua voz sussurrando palavras de encorajamento aos nossos ouvidos. Senhor, há tantas pessoas que acordaram hoje sentindo-se solitárias, mesmo estando cercadas de gente. Há quem abriu os olhos carregando o peso de problemas que parecem não ter solução. Há corações angustiados, preocupados com o que este dia pode trazer. Mas Tu, Senhor, és o remédio para toda solidão, a resposta para toda angústia, a solução para todo problema. Quando temos a certeza de que estás ao nosso lado, nada mais pode nos derrubar. Nem as notícias ruins, nem as contas atrasadas, nem os diagnósticos médicos, nem as crises nos relacionamentos. Porque temos contigo o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E esse Deus escolheu estar ao nosso lado. Senhor, abençoa esta manhã de maneira especial. Que o sol que nasce lá fora
seja símbolo da luz que tu trazes para dentro de nós. Que cada raio de sol nos lembre que és a luz do mundo e que onde tu estás, as trevas precisam fugir. Declaramos neste momento que este dia será diferente porque começamos ele na tua presença, sob a tua proteção, guiados pela tua sabedoria. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quantas vezes falhamos, quantas promessas quebramos ou quantas orações pareceram não ser respondidas. Hoje é um novo dia, com novas misericórdias, com novas oportunidades de começar de novo. E a melhor notícia é que não começamos sozinhos. Tu estás aqui, bem ao nosso lado, pronto para nos ajudar, pronto para nos sustentar, pronto para nos guiar. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que tentamos enfrentar a vida com nossas próprias forças, esquecendo que fomos criados para depender de Ti. Perdoa nossa autossuficiência, nosso orgulho, nossa teimosia em querer fazer tudo do nosso jeito. Hoje, escolhemos a rendição, escolhemos a dependência, escolhemos colocar-te no centro de tudo. Senhor, pedimos que protejas nossos pensamentos nesta manhã, que a primeira batalha do dia seja vencida em nossa mente. Ajuda-nos a rejeitar todo pensamento negativo, toda preocupação destrutiva, todo medo paralisante que tentar invadir nossos pensamentos. Quando o inimigo sussurrar que estamos sozinhos, que não vamos conseguir, que somos fracos demais ou incapazes demais, que possamos responder com a verdade da Tua palavra: o Senhor está ao meu lado, Ele está à minha direita, não serei abalado. Que esta declaração se torne um escudo contra toda mentira, toda dúvida, todo desânimo. Senhor, enche nossa mente com Tuas promessas, com Tua verdade, com pensamentos que edificam e não destroem. Que possamos pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Quando pensamentos de medo tentarem nos dominar, lembra-nos de que nos deste espírito não de covardia, mas de poder, amor e moderação. Guarda nossa mente hoje, Pai, porque sabemos que a batalha começa ali. Pai amado, abençoa nossos corações nesta manhã. Que possamos sentir alegria verdadeira brotando de dentro, não porque tudo está perfeito, mas porque temos a certeza de que Tu estás conosco. Como disse o salmista, que nosso coração se alegre e nossa alma se regozije, sabendo que estamos seguros em Ti. Senhor, há corações aqui que estão machucados, feridos por decepções, traições, perdas. Há quem carrega mágoas antigas, ressentimentos que envenenam a alma. Pai, cura esses corações. Derrama Teu bálsamo de amor sobre cada ferida emocional, sobre cada cicatriz que ainda dói. Que possamos experimentar a verdade de que na Tua presença há cura, há restauração, há renovação. Troca nossa tristeza por alegria, nosso luto por dança, nossas cinzas por coroa de beleza. Senhor, liberta-nos das prisões emocionais onde estivemos presos por tanto tempo. Que possamos perdoar quem nos feriu, liberar quem nos decepcionou, soltar o que nos prende ao passado. Hoje é dia de liberdade, de recomeço, de alegria renovada. E tudo isso é possível porque Tu estás ao nosso lado. Senhor, derrama Tua paz sobre nós. Aquela paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias externas, mas vem da certeza interior de que estamos seguros em Ti. Quando o caos tentar nos envolver hoje, quando situações inesperadas surgirem, quando pessoas nos decepcionarem ou planos não saírem como esperávamos, que Tua paz seja a âncora que nos mantém firmes. Que possamos descansar sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas, que nada escapa ao Teu conhecimento, que nenhum detalhe da nossa vida passa despercebido aos Teus olhos. Senhor, ensina-nos a viver em paz mesmo no meio da tempestade, porque sabemos que Tu estás na embarcação conosco.
Jesus acalmou a tempestade e disse aos discípulos: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Hoje queremos ter fé grande, fé que confia, fé que descansa, fé que não se abala. Que possamos dizer como Davi: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a confiança que queremos ter, Pai. Paz que vem de saber que não estamos sós. Pai Celestial, pedimos sabedoria para as decisões que teremos que tomar hoje. Grandes ou pequenas, todas elas precisam da tua orientação. Quando Salomão te pediu sabedoria, tu te agradaste tanto que lhe deste não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Senhor, também pedimos sabedoria, que possamos discernir o certo do errado, o bom do melhor, o que é tua vontade do que é apenas nossa vontade. Guia cada escolha que fizermos hoje, desde a mais simples até a mais complexa. Que em cada encruzilhada possamos ouvir tua voz dizendo: Este é o caminho, andai nele. Não queremos seguir nossa própria intuição ou a opinião da maioria. Queremos seguir teu direcionamento. Senhor, fecha as portas que não devem ser abertas e abre amplamente aquelas que são parte do teu plano para nós. Que nenhuma decisão hoje seja tomada por impulso, por medo ou por pressão externa. Que possamos parar, buscar tua face, esperar tua resposta e então agir com confiança. Confiança não em nós mesmos, mas em ti que nos guias com tua mão poderosa. Senhor, abençoa nosso trabalho e nossas atividades deste dia. Seja no escritório, em casa, na escola, na rua ou qualquer lugar onde estivermos, que possamos fazer tudo como para ti e não para homens. Que sejamos excelentes no que fazemos, não por vaidade ou ambição, mas porque queremos glorificar teu nome através do nosso trabalho. Pai, dá-nos criatividade, produtividade, foco e energia para realizar nossas tarefas. Afasta a preguiça, a procrastinação, a dispersão. Ajuda-nos a gerenciar bem nosso tempo, a estabelecer prioridades corretas, a trabalhar com diligência, mas sem ansiedade. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidades. Para os que têm emprego, mas não estão satisfeitos, mostra o caminho. Para os que estão lutando com colegas difíceis ou ambientes de trabalho tóxicos, dá sabedoria e graça. Senhor, que nosso testemunho no trabalho seja forte, que sejamos luz em lugares escuros, sal que dá sabor. Que as pessoas vejam algo diferente em nós e se perguntem o porquê. E quando perguntarem, que tenhamos coragem de dizer: é porque o Senhor está ao meu lado. Pai, colocamos nossas famílias nas tuas mãos. Nossos filhos, cônjuges, pais, irmãos, cada pessoa que amamos e que faz parte da nossa vida. Senhor, protege nossas famílias de todo mal. Guarda nossos filhos quando saírem de casa hoje. Cerca-os com teus anjos. Afasta deles toda influência negativa, todo perigo, todo mal. Que cresçam no teu temor. Que desenvolvam caráter forte, que façam escolhas sábias. Para os casais, renova o amor, fortalece o compromisso, restaura a comunicação. Onde há conflito, traz paz. Onde há frieza, reacende o fogo. Onde há mágoa, derrama perdão. Que os lares sejam ambientes de paz, de alegria, de amor verdadeiro. Senhor, cura as famílias quebradas, restaura relacionamentos rompidos, une o que foi separado, que o inimigo não tenha vitória sobre nossas famílias. Levanta uma cerca de proteção ao redor de cada lar, que o maligno não possa penetrar, e que em cada casa tu sejas reconhecido como o Senhor, o centro, o fundamento. Quando as famílias colocam Deus em primeiro lugar, tudo o mais se ajusta. Senhor, pedimos saúde para nossos corpos. Tu que criaste cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso organismo, derrama cura e restauração. Para aqueles que estão doentes,
toca com teu poder. Manifesta tua cura, Senhor. Sabemos que és o Deus que sara, que faz maravilhas, que não mudou e continua operando milagres. Toca os enfermos, alivia suas dores, restaura suas forças. Para os que estão em hospitais, clínicas ou em tratamento, que sintam tua presença reconfortante. Guia as mãos dos médicos, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Senhor, protege-nos de doenças, acidentes, enfermidades. Fortalece nosso sistema imunológico, renova nossas energias, dá-nos vigor para enfrentar as demandas do dia. Mas, Pai, sabemos que a saúde não é apenas física, é também emocional e espiritual. Cura as feridas da alma, restaura mentes atormentadas, liberta corações aprisionados por traumas do passado, traz equilíbrio emocional, estabilidade psicológica, paz interior. Que possamos cuidar bem do corpo que nos deste, como templo do Espírito Santo, mas que também cuidemos da saúde da alma. Pai Celestial, pedimos proteção para nossos deslocamentos hoje. Guarda-nos nas ruas, estradas, transportes públicos. Que teus anjos acampem ao nosso redor, onde quer que formos. Livra-nos de acidentes, de imprevistos perigosos, de pessoas mal intencionadas. Que possamos sair e voltar em paz, confiando que tu vês cada passo nosso. Senhor, protege todos que viajam hoje, seja a trabalho, estudo ou lazer. Que cheguem bem aos seus destinos, que as viagens sejam seguras e tranquilas. Para os motoristas, dá atenção redobrada, reflexos rápidos, prudência no trânsito. Para os passageiros, dá paciência e serenidade. Pai, sabemos que a vida é frágil e que estamos a um segundo de uma tragédia, mas também sabemos que estás no controle de tudo. Por isso podemos andar confiantes, não por causa da nossa habilidade, mas por causa da tua proteção. Que ao sairmos de casa hoje, coloquemos um selo de proteção sobre nós e nossos entes queridos, dizendo: esta casa, esta família, esta vida está sob a proteção do Altíssimo. E que possamos voltar hoje à noite com testemunhos da tua fidelidade. Senhor, abençoa nossas finanças. Tu que és o dono do ouro e da prata, que faz chover sobre justos e injustos, derrama provisão sobre nós. Não pedimos riquezas, mas pão de cada dia. Não pedimos luxo, mas o suficiente para viver com dignidade. Senhor, ensina-nos a administrar bem os recursos que nos deste, a ser bons mordomos das bênçãos financeiras. Dá-nos sabedoria para ganhar, sabedoria para gastar, sabedoria para poupar, sabedoria para dar. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males, mas também livra-nos da mentalidade de escassez, da avareza, da mesquinhez. Que possamos ser generosos como tu és generoso conosco. Para aqueles que estão em dificuldades financeiras, abre portas de provisão. Para os endividados, mostra caminhos de saída. Para os que não sabem como pagarão as contas deste mês, opera milagres de multiplicação. Senhor, que confiemos em Ti como nossa fonte de sustento, sabendo que o Deus que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, certamente cuidará de nós, que somos infinitamente mais valiosos. Pai, pedimos graça para nossos relacionamentos, que sejamos pessoas fáceis de conviver, pacientes, compreensivas, amorosas. Ajuda-nos a ouvir mais e falar menos, a compreender antes de julgar, a amar incondicionalmente. Senhor, livra-nos de palavras ásperas, de atitudes orgulhosas, de comportamentos egoístas, que possamos tratar as pessoas como tu nos tratas, com misericórdia, paciência, bondade. Onde há conflito em nossos relacionamentos, traz reconciliação. Onde há mágoa, derrama perdão. Onde há incompreensão, traz clareza. Senhor,
Ajuda-nos a perdoar como fomos perdoados, a amar como fomos amados, a servir como fomos servidos. Que não guardemos rancor, que não alimentemos ressentimentos, que não façamos acepção de pessoas. Pai, dá-nos amigos verdadeiros, companheiros fiéis, relacionamentos saudáveis. Afasta de nós pessoas tóxicas que drenam nossa energia e envenenam nossa alma. Mas dá-nos também sabedoria para sermos bons amigos, para estarmos presentes quando alguém precisa, para oferecermos ombro amigo e palavra de encorajamento. Que nossos relacionamentos glorifiquem Teu nome. Senhor, colocamos nossas emoções sob Teu controle. Sabemos que este dia trará desafios emocionais, situações que testarão nossa paciência, nossa calma, nosso autocontrole. Pai, ajuda-nos a não ser dominados pelas emoções, mas a dominá-las pelo poder do Teu Espírito. Quando a raiva quiser tomar conta, lembra-nos de ser tardios para a ira. Quando a tristeza ameaçar nos paralisar, lembra-nos de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o medo quiser nos dominar, lembra-nos de que não nos deste espírito de covardia. Quando a ansiedade quiser roubar nossa paz, lembra-nos de lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Senhor, dá-nos inteligência emocional, maturidade para processar nossos sentimentos de forma saudável. Que não reprimamos nossas emoções, nem sejamos escravos delas. Que possamos senti-las, compreendê-las, mas não permitir que elas tomem decisões por nós. Pai, cura as feridas emocionais que ainda sangram, as cicatrizes que ainda doem. Restaura nossa saúde emocional. Traz equilíbrio para nossa vida afetiva. Que possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento. Pai amado, fortalece nossa fé neste dia. Que possamos crer mesmo quando não vemos, esperar mesmo quando parece não haver motivo, confiar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Senhor, aumenta nossa fé. Sabemos que sem fé é impossível agradar-te, que o justo viverá pela fé, que tudo é possível ao que crê. Pai, queremos ter fé como a de Abraão, que creu contra toda esperança. Fé como a de Moisés, que escolheu sofrer com o povo de Deus a gozar dos prazeres temporários do pecado. Fé como a de Davi, que enfrentou o gigante sem armadura, apenas com 5 pedras e a certeza de que Tu estavas com ele. Fé como a da mulher com fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, acreditando que seria curada. Senhor, que nossa fé não seja teórica, mas prática. Que não seja apenas um assentimento intelectual, mas uma convicção profunda que move montanhas. Que possamos declarar com convicção: eu creio que o Senhor está ao meu lado, e por isso não serei abalado. E que essa fé nos sustente em todos os momentos deste dia. Senhor, pedimos por aqueles que estão em situações difíceis neste momento, os que enfrentam doenças graves, os que perderam entes queridos, os que estão desempregados, os que passam por crises financeiras, os que lutam contra vícios, os que sofrem com depressão ou ansiedade. Pai, Tu conheces cada situação, cada dor, cada lágrima. Nada escapa ao Teu conhecimento, e queremos clamar por essas pessoas, pedindo Tua intervenção poderosa em suas vidas. Manifesta-te, Senhor. Mostra que Tu és Deus, que Tu és real, que Tu te importas. Que hoje seja o dia de milagres, de respostas, de transformações. Para os doentes, derrama cura. Para os enlutados, derrama consolo. Para os desempregados, abre portas. Para os endividados, opera milagres de provisão. Para os viciados, traz libertação. Para os deprimidos, traz esperança. Senhor, que ninguém termine este dia sem experimentar Teu toque, Tua presença, Teu cuidado. Que possam testemunhar: quando tudo parecia perdido, o Senhor me encontrou. Quando achei que não havia mais saída, Ele abriu um caminho.
Quando pensei que estava sozinho, descobri que Ele sempre esteve ao meu lado. Pai Celestial, pedimos pela Igreja, o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Fortalece tua Igreja, Senhor. Aviva-a, renova-a, purifica-a. Que sejamos luz brilhante em meio às trevas, sal que dá sabor, cidade edificada sobre um monte que não pode se esconder. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração, pastores fiéis que apacentem o rebanho com amor e verdade. Protege-os das armadilhas do inimigo, do desânimo, do cansaço ministerial. Renova a visão daqueles que estão cansados, reacende o fogo nos que esfriaram, restaura os que caíram. Pai, derrama teu Espírito sobre nós. Queremos ver um mover poderoso do teu Espírito em nossos dias. Queremos testemunhar milagres, conversões, vidas transformadas. Senhor, que a Igreja seja relevante, que tenha respostas para as perguntas da geração atual, que demonstre teu amor de forma prática e real. Que deixemos de ser apenas um grupo de pessoas que se reúne aos domingos e nos tornemos verdadeiros discípulos que transformam o mundo ao nosso redor. Que o mundo saiba que somos teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Senhor, enquanto este dia se desenrola, queremos manter nossa consciência constante da tua presença. Não apenas neste momento de oração matinal, mas ao longo de todas as horas que virão, que possamos cultivar uma vida de oração contínua, conversando contigo ao longo do dia, buscando tua face em cada situação. Quando algo bom acontecer, que nosso primeiro impulso seja agradecer-te. Quando algo difícil surgir, que nossa primeira reação seja buscar-te. Quando precisarmos tomar uma decisão, que nossa primeira atitude seja consultar-te. Senhor, ensina-nos a viver em comunhão constante contigo, não apenas em momentos formais de oração, mas em cada respirar, em cada batida do coração. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que tua presença seja tão real para nós, que as pessoas ao nosso redor percebam algo diferente, algo especial, e que ao final deste dia, quando deitarmos para dormir, possamos olhar para trás e ver tua mão nos guiando, teu cuidado nos sustentando, tua fidelidade nos guardando. Que possamos adormecer em paz, sabendo que também enquanto dormimos, tu não dormes nem cochila, mas continuas velando por nós. Pai de amor, pedimos que nos concedas um coração grato neste dia. Que não passemos pelas bênçãos sem reconhecê-las, que não recebamos teus cuidados como se fossem automáticos ou merecidos. Senhor, abre nossos olhos para vermos as pequenas misericórdias que recebemos a cada momento. O ar que respiramos, o alimento que teremos, a cama onde dormimos, o teto sobre nossa cabeça, as pessoas que nos amam. Tantas coisas que tomamos como garantidas são na verdade presentes, teus. Pai, perdoa nossa ingratidão. Perdoa as vezes em que reclamamos do que não temos, em vez de agradecer pelo que temos. Perdoa quando focamos nos problemas, em vez de contar as bênçãos. Senhor, cultiva em nós um espírito de gratidão constante. Que em toda situação possamos encontrar motivos para agradecer, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mesmo nas dificuldades, podemos agradecer porque tu estás conosco, porque estás operando algo em nós, porque o que é temporário não se compara com a glória eterna. Ensina-nos a ser agradecidos, Pai. Senhor, pedimos perdão por nossos pecados. Sabemos que falhamos, que erramos, que nos desviamos dos teus caminhos, confessamos nossas fraquezas, nossas falhas, nossos momentos de rebeldia. Pai, purifica-nos com teu sangue precioso. Lava-nos de toda imundícia, limpa-nos de toda injustiça. Queremos começar este dia em santidade, em pureza, em comunhão plena contigo.
Não queremos carregar o peso da culpa, o fardo do pecado não confessado. Senhor, Tu prometeste que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Cremos nessa promessa. Recebemos Teu perdão pela fé. E agora, limpos e perdoados, queremos andar em novidade de vida. Ajuda-nos a não voltar aos mesmos erros, a não cair nas mesmas armadilhas. Fortalece-nos contra a tentação, capacita-nos para vivermos em santidade. Que hoje seja um dia de vitória sobre o pecado, de triunfo sobre a carne, de domínio próprio pelo poder do Teu Espírito. Queremos Te agradar em tudo, Senhor, Pai Celestial. Assim como pedimos perdão para nós, também queremos perdoar aqueles que nos ofenderam. Senhor, sabemos que Tu nos ensinou a perdoar assim como fomos perdoados. Não é fácil, Pai. Há mágoas profundas, feridas que ainda sangram, palavras que ainda doem, mas escolhemos obedecer-Te e perdoar. Hoje, neste momento, decidimos soltar todo o ressentimento, toda a amargura, todo o desejo de vingança. Colocamos nas Tuas mãos aqueles que nos magoaram e escolhemos abençoá-los em vez de amaldiçoá-los. Orar por eles em vez de falar mal deles. Amá-los em vez de odiá-los. Senhor, isto só é possível pelo Teu poder operando em nós. Por nós mesmos não conseguiríamos, mas Tu que nos capacitas para tudo, também nos capacitas para perdoar. Liberta-nos das cadeias do rancor, quebra as algemas da mágoa. Queremos ser livres, Pai, e sabemos que o perdão traz liberdade. Não é um presente que damos ao outro, mas a nós mesmos. Ao perdoar, somos nós que ficamos livres. Ajuda-nos a perdoar completamente, a não guardar registro das ofensas. Senhor, abençoa nossos relacionamentos interpessoais ao longo deste dia. Cada pessoa com quem cruzarmos, cada conversa que tivermos, cada interação seja um momento de demonstrar Teu amor. Que sejamos gentis com estranhos, pacientes com pessoas difíceis, amorosos com todos. Pai, coloca em nossa boca palavras que edificam, que encorajam, que trazem vida. Que não falemos mal de ninguém, que não fofoquemos, que não julguemos. Ajuda-nos a ver as pessoas como Tu as vês, com olhos de compaixão e amor. Senhor, que possamos ser instrumentos de Tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver desespero, que levemos esperança. Onde houver trevas, que levemos luz. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Pai, usa-nos hoje para abençoar vidas, para fazer diferença, para ser Tuas mãos e pés neste mundo. Que alguém seja abençoado hoje porque cruzou nosso caminho. Que alguém sinta Teu amor através de nós. Que possamos ser canal de bênção para outros. Pai, pedimos sabedoria para lidar com as pessoas difíceis que encontraremos hoje. Sabemos que haverá situações desafiadoras, conversas complicadas, conflitos potenciais. Senhor, dá-nos graça para responder com amor mesmo quando somos tratados com aspereza. Dá-nos paciência quando outros são impacientes conosco. Dá-nos autocontrole quando somos provocados. Ajuda-nos a não revidar, a não responder mal por mal, a não pagar na mesma moeda. Que possamos vencer o mal com o bem. Senhor, quando alguém for grosseiro conosco, que possamos responder com gentileza. Quando alguém nos criticar, que possamos responder com humildade. Quando alguém tentar nos manipular, que tenhamos discernimento para perceber e firmeza para resistir. Pai, coloca um guarda em nossa boca, que não falemos palavras que depois nos arrependeremos. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Dá-nos a sabedoria de Salomão para navegar relacionamentos complexos com graça e verdade. Senhor,
Abençoa aqueles que estão em posições de liderança hoje, os que tomam decisões que afetam muitas vidas, os que têm responsabilidades pesadas sobre os ombros. Pai, dá-lhes sabedoria sobrenatural, que não decidam baseados apenas em conhecimento humano, mas que busquem tua orientação. Senhor, levanta líderes íntegros, honestos, comprometidos com o bem comum. Protege-os da corrupção, da tentação do poder, da arrogância, que liderem com humildade, servindo aqueles que lideram. Pai, oramos especialmente pelos líderes de nações, que suas decisões tragam paz e não guerra, justiça e não opressão, prosperidade e não miséria. Que se lembrem de que darão conta a Ti um dia. Senhor, abençoa também os líderes espirituais, pastores, missionários, evangelistas. Fortalece-os, renova-os, protege-os. Que não desanimem diante dos desafios, que não se cansem de fazer o bem. Derrama sobre eles dobrado do Teu Espírito, capacita-os para a obra do ministério, que suas famílias sejam protegidas, suas finanças supridas, sua saúde preservada. Pai amado, pedimos por aqueles que cuidam de outras pessoas, as mães que se levantam cedo para preparar seus filhos, os pais que trabalham duro para sustentar a família, os filhos que cuidam de pais idosos, os profissionais de saúde que zelam pelos doentes, os professores que educam as próximas gerações, os cuidadores que dedicam suas vidas a quem precisa de ajuda. Senhor, fortalece essas pessoas. Renova suas forças quando estiverem cansadas, multiplica sua paciência quando estiver se esgotando, enche seus corações de amor quando estiverem vazios. Que não se sintam sozinhas em suas responsabilidades, mas que sintam tua presença os sustentando. Pai, recompensa-os por seu trabalho muitas vezes não reconhecido, por seu esforço silencioso, por sua dedicação invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente visível aos teus olhos. Que saibam que tudo o que fazem para o menor dos teus é para ti que fazem, e que essa consciência lhes dê forças para continuar mesmo quando parecer muito difícil. Senhor, derrama a tua provisão sobre aqueles que estão em necessidade, os que não têm o que comer hoje, os que não sabem de onde virá o sustento para seus filhos, os que estão endividados e sem ver saída. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Manifesta-te como tal na vida dessas pessoas. Opera milagres de multiplicação, abre portas inesperadas, envia ajuda de onde menos se espera. Senhor, toca o coração de pessoas generosas para que sejam instrumentos de tua provisão. Que haja solidariedade, que haja compaixão, que haja ação prática. Não permitas que alguém durma com fome hoje, que alguma criança vá para a escola sem comer, que alguma mãe tenha que escolher entre comprar comida ou remédio. Pai, mobiliza a tua igreja para ser resposta a essas necessidades. Que não nos conformemos em apenas orar, mas que também hajamos, que sejamos as mãos que alimentam, os pés que vão até os necessitados, o coração que se compadece. Senhor, que hoje testemunhemos tua bondade manifestada através de ações concretas de amor. Pai Celestial, pedimos proteção especial para as crianças, todas as crianças do mundo, mas especialmente aquelas que estão em situações de risco, as que vivem em zonas de conflito, as que sofrem abuso, as que passam fome, as que são exploradas, as que não têm acesso à educação ou saúde. Senhor, intervém na vida dessas crianças, levanta defensores para elas, protetores, pessoas que lutem por seus direitos. Que nenhuma criança seja negligenciada, esquecida, maltratada. Pai, dá às crianças hoje um dia de alegria, de brincadeira, de aprendizado. Protege sua inocência, guarda sua pureza, preserva sua esperança. Que cresçam conhecendo teu amor,
experimentando teu cuidado, desenvolvendo-se de forma saudável em todas as áreas. Senhor, abençoa os pais. Dá-lhes sabedoria para criar seus filhos no caminho em que devem andar. Que sejam exemplos de integridade, amor e fé, que transmitam valores corretos, ensinem princípios sólidos, demonstrem amor incondicional, que as próximas gerações sejam melhores que as nossas. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam batalhas invisíveis, os que lutam contra a depressão, mas sorriem por fora, os que carregam ansiedade, mas fingem estar bem, os que sofrem com traumas do passado, mas não falam sobre isso. Pai, Tu vês o que ninguém mais vê. Tu conheces as batalhas secretas, as lutas internas, as dores escondidas. Senhor, toca essas pessoas com Teu amor. Mostra-lhes que não estão sozinhas, que Tu estás perto dos quebrantados de coração, que Tu curas os feridos de espírito. Pai, traz à tona o que está escondido para que possa ser tratado. Encoraja essas pessoas a buscarem ajuda, a não terem vergonha de suas lutas, a entenderem que buscar apoio profissional não é fraqueza, mas sabedoria. Levanta ao redor delas pessoas compreensivas, que ouçam sem julgar, que apoiem sem criticar, que amem sem condições. Senhor, que hoje seja um dia de esperança para quem perdeu toda a esperança, de luz para quem só vê trevas, de vida para quem desejou a morte. Manifesta-te de forma poderosa, Pai. Pai amado, pedimos por aqueles que estão distantes de Ti, os que se afastaram da fé, os que nunca Te conheceram, os que Te rejeitaram. Senhor, toca seus corações hoje. Cria situações que os façam pensar em Ti. Envia pessoas que falem de Ti. Usa circunstâncias que os levem a buscar-Te. Pai, sabemos que não é Tua vontade que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Por isso clamamos pelos perdidos, pelos desviados, pelos distantes. Traz-os de volta ao redil, bom pastor. Busca-os como buscaste a ovelha perdida. Vai ao encontro deles como o pai foi ao encontro do filho pródigo. Senhor, quebra a dureza de coração que impede muitos de se renderem a Ti. Remove as barreiras, derruba os muros, abre os olhos espirituais. Que vejam sua necessidade de Ti, que reconheçam seu vazio sem Ti, que compreendam que foram criados para a comunhão contigo. E Pai, usa-nos como instrumentos para alcançá-los. Que nosso testemunho seja atraente, nossas palavras sejam convincentes, nossa vida seja um convite irresistível ao Evangelho. Senhor, pedimos por avivamento, um avivamento verdadeiro que transforme corações, que mude vidas, que revolucione comunidades. Pai, derrama Teu Espírito como prometeste sobre toda a carne, que haja um mover poderoso do Espírito Santo em nossos dias, que vejamos conversões genuínas, transformações radicais, milagres incontestáveis. Senhor, que a igreja desperte do sono espiritual, que saia da zona de conforto, que volte ao primeiro amor, que deixemos de ser mornos e nos tornemos fervorosos no espírito. Pai, queremos ver Tua glória manifestada, Teu poder demonstrado, Teu reino avançando. Que o nome de Jesus seja exaltado, que o Evangelho seja pregado com poder, que vidas sejam salvas, curadas, libertas. Senhor, começa em nós. Aviva-nos primeiro, renova-nos, transforma-nos. Que sejamos o início do avivamento que tanto desejamos ver. Que nosso coração queime por Ti, que nossa paixão por Ti seja incontrolável, que nossa devoção a Ti seja inabalável. Usa-nos, Senhor, para acender o fogo do avivamento onde quer que estivermos. Pai Celestial, pedimos por aqueles que estão presos, seja em cadeias físicas ou espirituais. Os que estão literalmente encarcerados, cumprindo pena, privados de liberdade. Senhor, visita-os em suas celas, que encontrem em Ti a liberdade que as paredes não podem dar.
que se arrependam genuinamente, que se transformem verdadeiramente, que ao saírem sejam pessoas novas. Pai, dá-lhes oportunidades de recomeço, de reintegração, de restauração. Que não sejam eternamente marcados por seus erros do passado, mas que possam escrever novos capítulos em suas histórias. Senhor, pedimos também pelos presos espirituais, os cativos do vício, os escravos do pecado, os aprisionados por traumas, os algemados por medos. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Manifesta essa libertação hoje, Pai. Quebra toda a cadeia, rompe todo o jugo, destrói toda a prisão. Que experimentem a liberdade que só Tu podes dar, a verdadeira liberdade que começa de dentro para fora. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Senhor, abençoa os que trabalham na área da justiça. Juízes, advogados, promotores, todos que lidam com questões legais e buscam por justiça. Pai, dá-lhes integridade para não se corromperem, sabedoria para discernirem o certo, coragem para defenderem o que é justo. Que não façam acepção de pessoas, que tratem ricos e pobres com a mesma medida, que busquem a verdade acima de interesses pessoais. Senhor, sabemos que vivemos num mundo onde a injustiça muitas vezes prevalece, onde os poderosos oprimem os fracos, onde o dinheiro compra sentenças. Mas Tu és o Deus da justiça, e um dia toda injustiça será corrigida, todo mal será julgado. Até lá, levanta defensores dos oprimidos, advogados dos pobres, juízes íntegros. Pai, pedimos também por justiça social, que haja distribuição mais equitativa de recursos, que os direitos humanos sejam respeitados, que os vulneráveis sejam protegidos, que sistemas injustos sejam desmantelados, que estruturas de opressão sejam derrubadas. Usa a Tua igreja para ser voz profética que clama por justiça nesta terra. Pai amado, pedimos por aqueles que estão em luto, os que perderam pessoas amadas, os que lidam com a dor da ausência, os que tentam encontrar sentido em meio à perda. Senhor, consola-os. Sê Tu o Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias. Enxuga suas lágrimas, acalma seus corações, traz paz às suas almas. Pai, sabemos que a dor da perda é real, profunda, às vezes parece insuportável. Não vamos minimizar essa dor nem dizer que tudo ficará bem rapidamente. Mas queremos lembrar que Tu estás perto dos quebrantados de coração, que recolhes cada lágrima, que conheces cada dor. Senhor, dá aos enlutados forças para um dia de cada vez, graça suficiente para cada momento. Rodeia-os de pessoas que os apoiem, que os ouçam, que simplesmente estejam presentes, sem necessariamente ter palavras para dizer. E Pai, para aqueles que partiram em Cristo, temos a esperança da ressurreição, a certeza do reencontro, a promessa da vida eterna. Que essa esperança seja âncora para as almas dos que ficaram, que mesmo em meio às lágrimas possam enxergar Tua fidelidade. Senhor, pedimos por aqueles que estão passando por crises de fé, os que duvidam de Tua existência, os que questionam Tua bondade diante do sofrimento, os que não compreendem por que permites certas coisas. Pai, não os rejeites por suas dúvidas. Recebe suas perguntas honestas, seus questionamentos sinceros. Tu és grande o suficiente para lidar com nossas dúvidas, forte o suficiente para suportar nossas perguntas. Senhor, revela-te a essas pessoas de forma que não possam negar. Fala ao coração delas, mostra sinais de Tua presença, manifesta Teu amor de maneira tangível. Que encontrem respostas para suas perguntas, ou que encontrem paz mesmo sem todas as respostas. Pai, ensina-nos que fé não é ausência de dúvidas, mas escolha de confiar mesmo quando não entendemos tudo. Que possamos dizer como o pai do menino endemoninhado:
Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Fortalece a fé vacilante, reaviva a fé que esfriou, restaura a fé que foi abalada. Que ao final deste dia, aqueles que estão em crise de fé possam dar um passo em tua direção, mesmo que seja um pequeno passo. Pai Celestial, pedimos por aqueles que trabalham em missões, seja em seu próprio país ou em terras distantes. Os que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho onde ele ainda não chegou, os que aprenderam novas línguas e culturas para comunicar teu amor. Senhor, protege-os, sustenta-os, capacita-os, que não lhes falte nada do que precisam, nem material, nem espiritual. Derrama sobre eles fruto abundante de seu trabalho, que vejam vidas transformadas, que plantem igrejas sólidas, que discipulem crentes maduros. Pai, conforta-os quando sentirem saudades de casa, quando a cultura diferente parecer muito desafiadora, quando os resultados demorarem a aparecer. Lembra-os de que tu os chamaste, que tu és fiel para completar o que começou neles. Senhor, levanta mais obreiros para a seara, que muitos respondam ao chamado missionário, que haja uma nova geração comprometida em levar o Evangelho até os confins da terra. E para aqueles que não podem ir, que apoiem os que vão, com oração, com recursos, com encorajamento, que todos sejam parte da grande comissão de alguma forma. Senhor, enquanto este dia avança, queremos renovar nosso compromisso contigo. Escolhemos novamente te colocar em primeiro lugar, te buscar acima de tudo, te obedecer em todas as coisas. Pai, não queremos viver vidas mediocres, mornas, sem propósito. Queremos vidas que façam diferença, que impactem o mundo, que glorifiquem teu nome. Usa-nos, Senhor, da maneira que achares melhor. Molda-nos, transforma-nos, santifica-nos. Queremos ser vasos úteis nas tuas mãos, instrumentos de honra em tua casa. Que cada dia seja a oportunidade de crescer mais parecidos com Cristo, de desenvolver mais o fruto do Espírito, de exercitar mais os dons espirituais. Pai, não permitas que desperdicemos nossas vidas com coisas insignificantes. Ajuda-nos a focar no que realmente importa, no que tem valor eterno. Que ao final de nossas vidas possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que hoje seja mais um dia bem vivido, mais um passo na jornada rumo à eternidade contigo. Pai amado, agradecemos por esta manhã de comunhão contigo. Obrigado por nos ouvires, por te importares com cada detalhe de nossas vidas, por estares sempre ao nosso lado. Senhor, vai conosco ao longo deste dia. Que em cada momento possamos sentir tua presença, perceber teu cuidado, experimentar teu amor. Quando o dia ficar difícil, lembra-nos de que não estamos sozinhos. Quando a tentação vier, dá-nos força para resistir. Quando a alegria chegar, ajuda-nos a compartilhá-la contigo. Quando a tristeza bater à porta, sê nosso consolo. Senhor, que ao anoitecer, quando este dia chegar ao fim, possamos olhar para trás e ver tuas pegadas ao lado das nossas em toda a jornada. Que possamos testemunhar que tu foste fiel, que cumpriste tuas promessas, que nunca nos deixaste nem nos desamparaste. E que com coração grato nos deitemos para dormir em paz, confiantes de que amanhã será um novo dia com novas misericórdias. E tu estarás lá também, sempre ao nosso lado, porque esta é tua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confiamos nessa palavra, descansamos nessa certeza, vivemos nessa esperança. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver este dia com intencionalidade e propósito, que não apenas deixemos o dia acontecer, mas que façamos escolhas conscientes que te glorifiquem. Pai, em cada decisão,
grande ou pequena, queremos honrar-te. Desde a escolha das palavras que sairão de nossa boca até as atitudes que teremos em situações desafiadoras. Que possamos viver sabendo que representamos teu nome, que carregamos tua imagem, que somos embaixadores de teu reino. Senhor, isso é responsabilidade grande, mas não nos deste espírito de covardia. Capacita-nos para sermos luz no meio da escuridão, sal em meio à corrupção, que nossa presença faça diferença onde quer que estivermos. Que pessoas sejam abençoadas por terem cruzado nosso caminho. Pai, ajuda-nos a viver com a eternidade em vista, fazendo escolhas que tenham valor não apenas para o aqui e agora, mas para a eternidade. Que possamos investir no que é eterno, pessoas, relacionamentos, teu reino, que não desperdicemos este dia precioso que nos deste. Pai Celestial, pedimos por sabedoria para administrar bem nosso tempo neste dia. Tempo é um presente teu. Cada minuto é uma dádiva, cada hora uma oportunidade. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que não desperdicemos tempo com coisas que não edificam, que não acrescentam valor, que não têm significado. Ajuda-nos a estabelecer prioridades corretas, a distinguir entre o urgente e o importante, a saber dizer não ao que não é essencial para podermos dizer sim ao que realmente importa. Pai, dá-nos equilíbrio entre trabalho e descanso, entre atividade e contemplação, entre fazer e ser. Que saibamos quando parar, quando desacelerar, quando simplesmente estar em tua presença, sem fazer nada além de te adorar. Senhor, livra-nos da tirania do urgente que rouba nosso tempo com o que é verdadeiramente importante. Que possamos separar tempo para oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com a família, para investir em relacionamentos significativos. Que ao final deste dia não tenhamos desperdiçado o precioso presente do tempo que nos deste. Senhor, pedimos por criatividade e excelência em tudo o que fizermos hoje. Tu és um Deus criativo, que falou e mundos vieram à existência, que pintou o céu com cores magníficas, que projetou cada criatura com detalhes incríveis. E nós fomos criados à tua imagem, também com capacidade criativa. Pai, desperta em nós essa criatividade. Que possamos pensar de forma inovadora, encontrar soluções criativas para problemas, ver possibilidades onde outros veem impossibilidades. E que tudo o que fizermos seja feito com excelência, não por orgulho ou para impressionar, mas porque queremos glorificar teu nome. Senhor, seja no trabalho, nos estudos, nas tarefas domésticas, em qualquer atividade, que façamos o nosso melhor. Que não sejamos medíocres, preguiçosos ou desleixados, mas diligentes, cuidadosos, comprometidos com a qualidade. Pai, quando as pessoas virem nosso trabalho, que vejam algo diferente, algo especial, e que isso aponte para Ti, que é a fonte de todo dom perfeito, que nossa excelência seja testemunho silencioso, mas poderoso do Deus que servimos. Pai amado, pedimos proteção sobre nossa saúde mental e emocional neste dia. Sabemos que viveremos situações que poderão afetar nosso equilíbrio emocional, que ouviremos notícias que podem perturbar nossa paz, que enfrentaremos pressões que podem nos estressar. Senhor, guarda nossa mente de pensamentos destrutivos, nossa emoção de reações exageradas, nosso espírito de desânimo e desespero. Que possamos processar as experiências do dia de forma saudável, sem reprimir emoções, mas também sem ser dominados por elas. Pai, quando a ansiedade tentar nos dominar, lembra-nos de lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Quando a tristeza quiser nos paralisar, lembra-nos de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
quando a raiva ameaçar explodir, lembra-nos de ser tardios para a ira. Senhor, dá-nos inteligência emocional para identificar o que sentimos, compreender por que sentimos e lidar com essas emoções de forma madura e equilibrada. Que nossa saúde emocional seja prioridade, não luxo. Senhor, pedimos por discernimento espiritual ao longo deste dia. Que possamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo, entre a voz do Espírito Santo e a voz da carne, entre Tua vontade e nossa própria vontade. Pai, aguça nossos sentidos espirituais, que possamos perceber Tua presença em meio às atividades do dia, reconhecer Tuas direções nos pequenos detalhes, ouvir Tua voz acima de todo barulho. Senhor, protege-nos de enganos, de falsas doutrinas, de caminhos que parecem certos, mas levam à morte. Dá-nos sabedoria para provar os espíritos, para não crer em qualquer palavra que se apresente como sendo Tua. Que a palavra seja nossa referência, nosso padrão de medida, nosso fundamento. Pai, em um mundo cheio de vozes confusas, opiniões contraditórias, filosofias enganosas, que possamos ouvir claramente Tua voz e segui-la com confiança. Que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas que permaneçamos firmes na verdade. Que o Espírito Santo seja nosso guia constante. Pai Celestial, pedimos por humildade verdadeira, não a falsa humildade que é apenas orgulho disfarçado, mas humildade genuína que reconhece quem somos diante de Ti. Senhor, mantém-nos pequenos aos nossos próprios olhos. Que o sucesso não suba à nossa cabeça, que os elogios não nos deixem orgulhosos, que as conquistas não nos tornem arrogantes. Lembra-nos constantemente de que tudo o que temos e somos vem de Ti, que sem Ti nada podemos fazer. Pai, ajuda-nos a servir sem esperar reconhecimento, a dar sem esperar receber, a amar sem buscar ser amados. Que possamos fazer o bem em secreto, servir nos bastidores, trabalhar sem buscar holofotes. Senhor, quando formos tentados a nos exaltar, a buscar reconhecimento, a competir com outros, lembra-nos de Jesus, que sendo Deus se fez servo, que sendo rico se fez pobre, que sendo o maior se tornou o menor. Que possamos seguir seu exemplo de humildade, pois Tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Queremos ter Tua graça, Pai. Por isso, escolhemos a humildade. Senhor, pedimos coragem para enfrentar os desafios deste dia. Coragem para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Coragem para defender o que cremos, mesmo quando não for popular. Coragem para ser diferentes, mesmo quando for desconfortável. Pai, não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ativa esse espírito de poder em nós hoje, que não sejamos covardes diante das dificuldades, que não fugamos dos desafios, que não desistamos quando ficar difícil. Senhor, como Josué, queremos ser fortes e corajosos, sabendo que Tu estás conosco onde quer que formos. Como Davi, queremos enfrentar os gigantes em Teu nome, confiando que a batalha é do Senhor. Como Esther, queremos ter coragem de nos posicionar mesmo correndo riscos, dizendo, se perecer, pereci. Pai, dá-nos a coragem que vem da certeza de que Tu estás ao nosso lado. Não é ousadia tola, não é temeridade irresponsável, mas coragem fundamentada na confiança em Ti. Que possamos viver este dia com ousadia santa, dispostos a arriscar por Ti. Pai amado, pedimos por compaixão pelos outros, que nosso coração se mova diante do sofrimento alheio, que nos importemos com as necessidades das pessoas ao nosso redor. Senhor, em um mundo cada vez mais individualista e egoísta, faz-nos diferentes. Que possamos ter os olhos de Jesus para ver as multidões, o coração de Jesus para nos compadecermos delas.
e as mãos de Jesus para servi-las. Pai, não permitas que passemos indiferentes diante da dor alheia, que fechemos os olhos para a necessidade do próximo, que nos tornemos insensíveis ao sofrimento que nos rodeia. Senhor, quebra qualquer casca de dureza que tenha se formado em nosso coração. Mantém nossos corações macios, sensíveis, compassivos, que possamos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram, que possamos carregar os fardos uns dos outros, que possamos ser o bom samaritano que para, que se importa, que age. Pai, usa-nos hoje como instrumentos de tua compaixão no mundo, que alguém experimente teu amor através de nós. Senhor, pedimos por integridade em tudo o que fizermos hoje, que sejamos as mesmas pessoas em público e em privado, que não tenhamos máscaras ou faces diferentes para situações diferentes. Pai, que nossa palavra seja confiável, nosso caráter inabalável, nossa conduta irrepreensível. Ajuda-nos a fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não seremos descobertos, mesmo quando seria mais fácil fazer o errado. Senhor, vivemos numa sociedade onde a corrupção é normalizada, onde todo mundo faz, onde os fins justificam os meios. Mas Tu nos chamas a ser diferentes, a nadar contra a corrente, a ser luz em meio às trevas. Pai, dá-nos força para resistir à pressão de nos conformarmos com padrões éticos duvidosos. Que não roubemos, nem no grande nem no pequeno. Que não mintamos, mesmo quando a verdade for inconveniente. Que não enganemos, mesmo quando isso nos trouxesse vantagem. Senhor, que nossa integridade seja inquestionável. Nosso caráter seja sólido como rocha. Mesmo que isso nos custe algo no curto prazo, sabemos que no longo prazo a integridade sempre vale a pena. Pai Celestial, pedimos por alegria genuína neste dia. Não uma alegria superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas aquela alegria profunda que brota da certeza de que pertencemos a Ti. Senhor, Tu disseste que a alegria do Senhor é nossa força. Queremos essa alegria, Pai. Enche nosso coração de alegria que nada pode roubar, alegria que permanece mesmo em meio às dificuldades, alegria que é fruto do Espírito Santo em nós. Que possamos sorrir genuinamente hoje, não por termos tudo perfeito, mas por sabermos que temos a Ti que estás ao nosso lado. Pai, ajuda-nos a encontrar motivos de alegria mesmo nos pequenos momentos, no canto dos pássaros, no sorriso de uma criança, no abraço de quem amamos, na beleza de Tua criação, que não percamos a capacidade de nos maravilhar, de apreciar, de celebrar. Senhor, que nossa alegria seja contagiante, que inspire outros, que aponte para Ti. Que as pessoas ao nosso redor se perguntem de onde vem essa alegria e que possamos responder: vem do Senhor, que está sempre ao meu lado. Senhor, pedimos por esperança viva neste dia. Esperança que nos mantém olhando para frente, mesmo quando o presente é difícil. Esperança que nos faz levantar mesmo depois de quedas. Esperança que nos impede de desistir. Pai, Tu és o Deus da esperança. Enche-nos de toda alegria e paz pela fé, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que não vivamos desesperançados como aqueles que não Te conhecem, mas que tenhamos esperança viva, dinâmica, ativa. Senhor, quando situações parecerem sem saída, lembra-nos de que Tu és o Deus do impossível. Quando diagnósticos forem desanimadores, lembra-nos de que Tu és o médico dos médicos. Quando finanças parecerem colapsar, lembra-nos de que Tu és Jeová Jiré. Quando relacionamentos parecerem irreparáveis, lembra-nos de que Tu és especialista em restaurar o que está quebrado. Pai, mantém viva em nós a chama da esperança, que nunca percamos a capacidade de crer que dias melhores virão, que a situação pode mudar, que milagres ainda acontecem. Nossa esperança está ancorada em Ti, Senhor,
e essa âncora é segura e firme. Pai amado, pedimos por santidade prática neste dia. Não uma santidade apenas teórica ou religiosa, mas santidade que se manifesta em escolhas concretas, em atitudes do dia a dia, em como vivemos momento a momento. Senhor, Tu nos chamaste para ser santos como Tu és santo. Sabemos que é um padrão alto, impossível de alcançar por nossas próprias forças, mas é possível pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Pai, ajuda-nos a fugir de toda forma de mal, a nos afastar de tudo que desagrada a Ti, a rejeitar tentações que nos assediam, que sejamos puros em pensamentos, palavras e ações, que nossa vida seja oferenda viva, santa e agradável a Ti. Senhor, santifica-nos completamente, espírito, alma e corpo. Que cada área de nossa vida seja consagrada a Ti, cada aspecto de nosso ser seja dedicado ao Teu serviço. Pai, não queremos viver vidas divididas, sendo religiosos aos domingos e mundanos durante a semana. Queremos viver de forma integrada, com coerência entre o que cremos e como vivemos. Que nossa santidade não seja legalismo rígido, mas fruto natural de um coração apaixonado por Ti. Senhor, pedimos por generosidade transbordante neste dia, que possamos dar como Tu nos deste, amar como Tu nos amaste, servir como Tu nos serviste. Pai, quebra em nós qualquer espírito de avareza, de egoísmo, de mesquinhez. Faz-nos pessoas generosas, prontas para compartilhar, dispostas a ajudar. Senhor, abre nossos olhos para ver oportunidades de ser bênção na vida de outros. Que possamos dar não apenas do que nos sobra, mas às vezes até daquilo que faz falta. Como a viúva que deu suas últimas moedas, que possamos dar com fé, confiando que Tu suprirás nossas próprias necessidades. Pai, ajuda-nos a ser generosos não apenas com dinheiro, mas com tempo, com atenção, com palavras de encorajamento, com gestos de bondade. Que possamos dar sorriso a quem está triste, esperança a quem está desesperançado, amor a quem se sente rejeitado. Senhor, que nossa generosidade não seja calculada ou interesseira, mas espontânea e alegre. Que demos sem esperar nada em troca, que ajudemos sem cobrar, que amemos sem condições. Pois mais bem-aventurado é dar que receber. Pai Celestial, pedimos por perseverança para concluir este dia bem. Que não comecemos cheios de entusiasmo pela manhã e terminemos desanimados à noite. Senhor, dá-nos a perseverança necessária para mantermos o bom ânimo do início ao fim do dia. Que não desistamos quando ficar difícil, que não nos cansemos de fazer o bem, que não percamos o foco no meio do caminho. Pai, como corredores numa maratona, que possamos terminar a corrida deste dia com força, que ao anoitecer possamos olhar para trás com satisfação, sabendo que fizemos nosso melhor, que demos nosso máximo, que honramos Teu nome do começo ao fim. Senhor, quando o cansaço vier, renova nossas forças. Quando o desânimo bater, reaviva nosso espírito. Quando a tentação de desistir surgir, lembra-nos do prêmio que nos aguarda. Pai, queremos ser pessoas que terminam bem, que completam aquilo que começam, que são fiéis até o fim. Ajuda-nos a perseverar não apenas hoje, mas em todos os dias de nossa vida. Que possamos dizer com Paulo: completei a carreira. Senhor, pedimos por reconciliação onde há divisão. Que hoje seja dia de pontes sendo construídas, muros sendo derrubados, relacionamentos sendo restaurados. Cuidem a tantas famílias divididas, amizades rompidas, igrejas separadas, comunidades fragmentadas. Senhor, Tu és o Deus que reconcilia, que une, que restaura. Manifesta Teu poder reconciliador hoje. Que orgulho seja vencido por humildade, que rancor seja substituído por perdão, que indiferença dê lugar a amor,
Pai, usa-nos como agentes de reconciliação, que sejamos pontes e não muros, que aproximemos e não afastemos, que unamos e não dividamos. Senhor, onde houver conflito, que levemos paz, onde houver discórdia, que levemos harmonia, onde houver separação, que trabalhemos pela união. Pai, dá-nos coragem para dar o primeiro passo em direção à reconciliação, para estender a mão, para pedir perdão, para oferecer perdão. Que hoje seja dia de abraços que foram adiados por tempo demais, de palavras de reconciliação que precisavam ser ditas, de relacionamentos que precisavam ser restaurados. Pai amado, pedimos por testemunho cristão autêntico neste dia, que nossa vida fale mais alto que nossas palavras, que nosso caráter seja a nossa melhor pregação, que nossa conduta seja convite irresistível ao Evangelho. Senhor, ajuda-nos a viver de tal forma que as pessoas vejam Jesus em nós. Não que sejamos perfeitos, mas que sejamos verdadeiros. Não que não tenhamos falhas, mas que as reconheçamos e busquemos sempre melhorar. Pai, que quando as pessoas nos observarem, vejam algo diferente, algo que desperte curiosidade, algo que faça perguntar: o que você tem que eu não tenho? E que possamos responder com ousadia: é Jesus vivendo em mim. Senhor, que nosso testemunho seja consistente em todos os ambientes onde estivermos. Que sejamos os mesmos na igreja, no trabalho, em casa, na rua. Que não haja dicotomia entre o que professamos e como vivemos. Pai, usa nosso testemunho silencioso, mas poderoso para alcançar corações que palavras não alcançariam. Que vidas sejam transformadas não apenas pelo que dizemos, mas principalmente pelo que somos. Senhor, pedimos por ousadia evangelística neste dia, que tenhamos coragem de falar de Ti, de compartilhar o Evangelho, de ser testemunhas Tuas. Pai, sabemos que Tu nos comissionaste a ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa missão não é apenas para pastores e missionários, mas para cada um de nós. Ajuda-nos a cumprirmos nossa parte nessa grande comissão. Que possamos estar atentos às oportunidades que Tu colocas em nosso caminho hoje para falar de Ti. Senhor, tira de nós o medo da rejeição, a vergonha de nos identificarmos como Teus filhos, o receio de sermos considerados fanáticos. Dá-nos a mesma ousadia que Pedro e João tiveram quando disseram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pai, prepara hoje encontros que sejam oportunidades de evangelização. Guia-nos a pessoas cujos corações Tu já preparaste para receber a mensagem. Dá-nos as palavras certas, no momento certo. E que hoje, através de nós, pelo menos uma pessoa ouça sobre Teu amor, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a possibilidade de salvação. Usa-nos, Senhor, como Teus porta-vozes. Pai Celestial, ao encerrarmos esta longa oração, queremos renovar nosso compromisso contigo. Escolhemos Te colocar em primeiro lugar hoje e sempre. Escolhemos confiar em Ti mesmo quando não entendermos. Escolhemos obedecer-Te mesmo quando for difícil. Escolhemos amar-Te acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor, vai conosco ao longo deste dia. Que a cada momento, a cada desafio, a cada alegria, a cada tristeza, possamos lembrar: Tu estás ao nosso lado. Não estaremos sós. Com essa certeza, enfrentamos o que vier com coragem, com fé, com esperança. Pai, Te agradecemos por nos ouvires, por Te importares conosco, por estares sempre presente. Que hoje seja um dia em que Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, em que Teu reino avance através de nossas ações, em que Tua vontade seja feita através de nossas escolhas. Confiamos este dia em Tuas mãos, sabendo que são mãos capazes, amorosas, poderosas.
E descansamos na promessa do Salmo 16, versículo 8. Temos o Senhor sempre diante de nós. Estando Ele à nossa direita, não seremos abalados. Essa é nossa declaração de fé. Essa é nossa certeza. Esse é nosso fundamento para hoje e sempre. Senhor, te damos graças porque sempre nos ouves. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de ânimo. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.